Sejam muito bem-vindos, estamos começando mais uma edição de Oeste Sem Filtro, programa que vai ao ar de segunda a sexta-feira a partir das 5h45 da tarde. As principais notícias do dia são analisadas pelos nossos comentaristas. Aqui no estúdio, Augusto Nunes e Fernão Lara Mesquita, Silvio Navarro de São Paulo e Ana Paula Henkel de Los Angeles. Oeste Sem Filtro e todos os programas da Oeste são transmitidos pelo YouTube. Nós continuamos também na plataforma Rumble. Oeste Sem Filtro ainda está na Rádio Estúdio 92.3 FM de Cascavel. Hoje é dia 17 de março de 2023. Confira os destaques desta sexta-feira. André Mendonça, ministro do STF, reage à decisão de Lewandowski e a ação sobre lei das estatais volta para votação em plenário. O amigo de Lula, André Sanches, diz que roubar é um direito no Brasil. Fernando Haddad se reúne com o presidente Lula para definir a âncora fiscal. Esses e outros assuntos agora no Oeste Sem Filtro. A Operação Lava Jato completa 9 anos com uma lista de arquivamentos em todas as instâncias do Judiciário. O presidente Lula e o senador Renan Calheiros lideram o ranking, respectivamente, com 23 e 19 investigações arquivadas. Ao longo de 79 fases, os juízes da Lava Jato mandaram prender ex-presidentes, políticos e alguns dos maiores empresários do país. Em cifras, mais de 4 bilhões e 300 milhões de reais retornaram aos cofres públicos por meio de colaboração e acordos de leniência. E para começar a nossa rodada de análise e comentários aqui no programa Oeste Sem Filtro, quero dar as boas-vindas ao nosso convidado especial, Fernão Lara Mesquita. Muito boa noite, Fernão. Quero ouvir a sua análise, 9 anos de Operação Lava Jato e o saldo que nós temos hoje, né? O desmonte da operação ao longo dos anos, nenhum político preso e Lula na presidência da República. Pois é, né? A Lava Jato acabou sendo morreu na infância, né? Morreu antes de crescer. É isso, gente. O Brasil pensa que consegue resolver os seus problemas eternos pela lateral, não dá, entendeu? Enquanto não passar o poder para o povo, né? Enquanto o povo não tiver voz, não tiver capacidade e direito de demitir os seus representantes que traírem, tudo mais vira só um sonho de uma noite de verão, ilusãozinha de noiva, entendeu? Como foi a Lava Jato, né? Que, quer dizer, dentro do sistema, seguindo as regras do Brasil, a Lava Jato seria impossível. Então, teve que fazer aquelas pequenas manobrinhas ali que foram mínimas, né? Diante do benefício colhido. E está aí o resultado, está tudo desmanchado, porque o país oficial é um disco voador que paira acima do país real, né? De vez em quando manda um raio na gente, e é isso, você não consegue atingir eles. Então isso é que define todas as crises e todas as situações tortas do Brasil residem nessa questão, entendeu? Enquanto não ligar o fio terra do país oficial no país real, não vai ter solução. E já que estamos falando do desmonte da Operação Lava Jato, com o título A Espera de um Novo Triplex, o artigo de J.R. Guzzo desta edição, na Revista Oeste, mostra como o Brasil se transformou em um estado no qual a corrupção é publicamente permitida e incentivada. Eu quero dar as boas-vindas, muito boa noite, Augusto Nunes. Vou pedir para ler um trechinho do artigo do Guzzo. Boa noite, Paula, nossa chefe. Muito bem-vindo, meu amigo Fernão Mesquita. Prazer ter você por aqui. Queria que você falasse durante o programa da solução, detalhasse a solução que você propõe aí com a reforma política, né? Eleitoral, para resolver o problema da representação popular, que são muito interessantes, muito inteligentes aí, as fórmulas que você propõe. Não é obra minha, é uma coisa que está aí há 200 anos. Mas você que tem batido nessa tecla aí, que é esquecida, né? A imprensa não tem abordado esse assunto. Boa noite, Silvio Navarro, meu irmão, querida parceira Ana Paula. Boa noite a você
que nos acompanha. Eu vou ler um trecho do artigo do Guzzo, mais um artigo admirável, aí, publicado na Revista Oeste. Provavelmente não há nenhum outro país no mundo em que a corrupção seja entendida como uma prática regular ou necessária do Estado e oficialmente aceita pelo mais alto Tribunal de Justiça da Nação, decisão após decisão, sem falhar uma que seja. Você consegue citar algum lugar parecido? Não está dito que é assim, é claro. No papel, roubar dinheiro público continua sendo proibido. Mas na prática é permitido, sem problema nenhum, se o criminoso é de esquerda ou coisa que o valha. A questão mais interessante que se levanta a essa altura é se algum país, entre os 200 que estão hoje na ONU, pode funcionar desse jeito na prática. O que será que acontece no dia a dia? Dá para a economia funcionar assim? É claro que não vai haver crescimento algum, não num nível decente. É impossível criar riqueza a não ser fortuna individual para quem rouba e muito menos distribuição de renda. Ana Paula Henkel, muito boa noite. A Operação Lava Jato, então, completa 9 anos, né? E o saldo, nós temos aí uma lista de arquivamentos em todas as instâncias, e o presidente Lula e o senador Renan Calheiros, então, liderando o ranking, respectivamente, aí com 23 e 19 investigações arquivadas. Boa noite, Paula. Boa noite, craque Silvio Navarro, meu mestre Augusto Nunes. E que honra ter o Fernão aqui com a gente nessa noite. Muito boa noite, Fernão. E muito boa noite à nossa audiência maravilhosa. Como o Fernão disse, a Lava Jato, infelizmente, foi um sonho de verão, né? O brasileiro se agarrou ali naquela realidade que saiu, que eu sempre comento aqui, saiu dos filmes americanos e achou que a justiça imperaria no Brasil, que o império das leis, como disse aqui o segundo presidente norte-americano, John Adams, ainda antes da independência americana, né, de um renomado advogado das colônias, ele dizia: se quisermos ser uma nação séria, precisamos ser uma nação de leis, um império das leis e não dos homens. E, infelizmente, no Brasil, nós somos o império dos homens, por isso que não somos uma nação séria. Eu acompanho o trabalho do Fernão e acompanho com muito afinco, porque o Fernão traz um debate aqui, estamos sempre trazendo as notícias que a velha, carcomida imprensa não traz, principalmente sobre esse desgoverno, mas aqui no Sem Filtro nós também temos uma premissa propositiva e a solução e as soluções, o que nós temos que debater. E o Fernão, eu acho muito importante que coloquemos no debate a reforma política, o recall, o voto distrital, que é o que acontece aqui nos Estados Unidos. Quem está no Congresso, na Câmara, no Senado americano, eles foram eleitos diretamente pelo povo em seus distritos. E se não começarmos a discutir, mas é muito complicado uma reforma política, ora, era muito complicado discutir, por exemplo, há alguns anos, sobre privatizações. Hoje o assunto caiu aí, né, nas graças do povo e as pessoas entendem que quanto menos Estado colocar a mão num campo de competição, onde nesse efeito dominó o maior beneficiário vai ser o consumidor, as pessoas não querem discutir outra coisa. Elas entenderam os benefícios e as boas soluções de um projeto de privatizações. No entanto, lá atrás, é muito complicado, não vamos nem discutir. Então, por mais que uma reforma política ela seja complicada de começar a discutir, ela em si não é complicada. Então, estou muito feliz que o Fernão esteja aqui com a gente para explicar exatamente o que acontece aqui nos Estados Unidos de uma maneira simples, porque se não mexermos nesse campo da reforma política, nós vamos continuar enxugando o gelo, assim como a Lava Jato acabou sendo aí, né, mais um sonho de verão, como o Fernão disse, morreu na infância. E para isso nós precisamos eleger diretamente aqueles
que estão no Congresso, fazendo as leis, passando as leis, discutindo as soluções para o Brasil, e não colocar esse monte de gente como um cabideiro ali, né? Cotas partidárias e gente que não está nem aí para um projeto de nação, como nós falamos aqui. E já que estamos falando de Operação Lava Jato, o artigo de Augusto Nunes, nesta edição da Revista Oeste, com o título O Mais Obsceno Faroeste à Brasileira, escancara a inversão de valores que assola o país, em que vilões se fantasiam de xerifes e tentam provar que os mocinhos é que são os bandidos. Muito boa noite, Silvio Navarro. Vou pedir para você ler um trechinho desse artigo que está imperdível nessa edição da Revista Oeste e já fique à vontade aí para engatar o seu comentário na sequência. Boa noite, Paula Leal, mestre, meu irmão Augusto Nunes. Bem-vindo, Fernão, craque, querida Ana Paula Henkel. Boa noite para você que nos faz companhia todas as tardes aqui na Revista Oeste. Olha só, Paula, eu vou ler aqui um trecho do artigo do Augusto, de fato muito bom. Só antes, como foi mencionado o artigo do Guzzo, eu queria só fazer um rápido comentário, porque tem uma frase no meio do artigo dele que resume muito do que hoje a gente vive no Brasil, né? Ele diz que os corruptos, neste momento, depois de toda a virada que o Supremo Tribunal Federal fez em relação à Operação Lava Jato, tornou 100% impossível qualquer condenação no Brasil. E aí ele usa a seguinte frase: torna-se impossível, objetivamente, que haja qualquer dor de cabeça daqui para frente para quem roubou. Então, eu acho que essa frase ela é definitiva. Nos dias de hoje, a partir de agora, quem roubou não terá mais dor de cabeça. Há um revisionismo histórico acontecendo. Eu volto nele daqui a pouco, que eu quero ler aqui um trecho do brilhante artigo do Augusto Nunes nesta edição. Aspas para Augusto. Abatida por decisões sem pé nem cabeça do STF, que transformaram gatunos em perseguidos políticos e homens decentes em perseguidos cruéis, a operação que condenou dezenas de figurões sem ter castigado um único inocente respirava por instrumentos quando foi enterrada em cova rasa pela escolha do novo titular da 13ª Vara Federal de Curitiba, Eduardo Fernando Apio, que durante a campanha eleitoral assinou documentos com o codinome LUL22, doou 13 mil reais à campanha do ex-presidente e agora redigindo em juridiquês de Napoleão de Hospício decisões ditadas por uma cabeça em combustão. Uma delas homenageou Sérgio Cabral, o último preso da Lava Jato, até ser dispensado pelo Supremo em fevereiro de cumprir a condenação a mais de 400 anos de cadeia. Apio autorizou o Marcola da ladroagem VIP a passear pelo país por até 8 dias e sem tornozeleira. Parabéns, Augusto. Paula, emendando aqui então, portanto, um comentário inicial em relação à Lava Jato, vocês sabem que eu acompanhei durante todos os anos, desde o começo, essa operação. Então, eu queria trazer alguns números. 79 fases teve a Lava Jato ao longo de 7 anos, que foram os anos dourados da operação. 195 denúncias formais, 244 ações penais, 1.900 ações de busca e apreensão, 350 prisões preventivas, 211 prisões temporárias. No total, 981 pessoas passaram de alguma forma pelo escrutínio da Força Tarefa de Curitiba. 278 acordos de leniência, 22 bilhões de reais devolvidos. E esse número, olha só, ele é de alguma forma um pedaço, né, a ponta do iceberg, porque os próprios procuradores que atuaram nesses anos todos na operação afirmam que muito mais dinheiro foi surrupiado, foi pilhado e acabou escondido de uma forma que a operação não conseguiu chegar. Então, Paula, se todos esses números não traduzem a maior operação anticorrupção já ocorrida no Brasil, na América Latina e talvez no mundo, todo o resto é o Brasil que a gente está vivendo hoje e que, como disse muito bem o José Roberto Guzzo, vou ler de novo, torna-se impossível haver qualquer dor de cabeça para quem roubou. A Lava Jato é coisa do passado, talvez tudo isso tenha sido só uma grande narrativa.
Augusto Nunes, quer complementar? Nós lemos só uma degustação aí desse seu Mas artigo. acho que os meus parceiros aqui todos falaram por mim. A Lava Jato, ela começou a morrer no momento em que o pensador da ladroagem, Romero Jucá, constatou que era preciso estancar a sangria. A Lava Jato estava perigosamente próxima do Poder Judiciário e também chegava à cúpula do Poder Legislativo. Aí a quadrilha se uniu, né? A ladroagem brasileira, ela demonstra a capacidade de se unir admirável quando o perigo chega. Foram os poucos anos em que o brasileiro acreditou que a lei valia para todos, igualmente. E não é assim. Isso com o detalhe, Augusto, de que a Lava Jato tratou só da roubalheira onde teve agentes físicos. Perfeito. Né? Não tratou da grande roubalheira, da roubalheira maior de todos, que é aquela que é automatizada no Brasil. Né? É feita com a lei, não contra a lei. Né? Que é o que eles estão agora avançando nesse território. Né? O Lewandowski está aí legalizando as próximas roubalheiras. E você tem um monte de dispositivos desse tipo no Brasil, né, que promovem diariamente, cotidianamente, por baixo do pano, transferências de volumes gigantescos de dinheiro, né, desses fundos de pensão, de FGTS, que ninguém sabe onde vai, o que vira, né, esses dinheiros. Né. Fora toda a vasta coleção de mordomias, né, você imagina... Tudo legalizado. Tudo legalizado, né? Quantos carros oficiais se compra no Brasil inteiro, nas 6.000 prefeituras, nos 26 governos estaduais, e mais naquela corja toda de Brasília, né? E por aí vai. Assessores, né? parlamentares, Assessores, seguranças, né? Os filhos, as mulheres que agora estão no TCU, os caras botam a mulher no TCU. Quer dizer, virou sexo explícito mesmo, né? Então, só para lembrar isso, quer dizer... numa empresa estatal. A Lava Jato cuidou dos assaltos onde teve assaltante, assim, atuando. Física, exatamente. Mas o esquemão, né, esse não chegou nunca a ser mexido. Perfeito. Continua intocado. É por isso que o Brasil é pobre, cara. É difícil você conseguir fazer um país como o Brasil ficar pobre. É Precisa ser eficiente. É uma obra gigantesca. Bom, para você que nos acompanha para ler esses artigos do J.R. Guzzo, de Augusto Nunes e de todo o nosso time de jornalistas, é só acessar o site revistaoeste.com. Lembrando que esses textos são exclusivos para assinantes da Revista Oeste. Por isso, eu quero convidar você a conhecer um pouco mais do nosso trabalho. A Revista Oeste defende a democracia e as liberdades individuais. Ao assinar a revista, você também apoia todos os nossos programas em vídeo, além do nosso site com conteúdo 24 horas. A Oeste não aceita recursos públicos. Aqui não tem acordo com governo nenhum, nem com partido político. E é a sua assinatura que move o nosso jornalismo independente. Essa semana, temos artigos de Evaristo de Miranda, Theodore Dalrymple, Roberto Mota, Paula Schmidt, Gabriel de Arruda Castro, além, claro, dos nossos colunistas fixos J.R. Guzzo, Augusto Nunes, Ana Paula Henkel, Dagomir Marquesi, Silvio Navarro, Bruno Meyer e muito mais. Então não perca, se você gosta do conteúdo da Revista Oeste, assine, é só entrar no site revistaoeste.com/assine ou então apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que está aparecendo aqui do ladinho da tela, um passo a passo bem simples para você também se tornar um nosso assinante. Agora, 18h04, o assunto é STF. André Mendonça, ministro do Supremo, reagiu à decisão de Ricardo Lewandowski. Mais cedo, Lewandowski havia suspendido trechos da lei das estatais e aberto caminho para a indicação de políticos em empresas públicas. A ação do PCdoB, partido aliado a Lula, estava em julgamento na corte e a votação havia sido interrompida por um pedido de vista de Mendonça. Horas depois da decisão liminar de Lewandowski, André Mendonça devolveu o julgamento para o plenário da corte. Agora, caberá a Rosa Weber pautar a ação. Ana, a situação, o clima está tenso no STF, né? O ministro Ricardo Lewandowski atropelou o pedido de vista do ministro André Mendonça e decidiu dar uma liminar
liberando, então, a nomeação de cargos públicos na lei das estatais. E o André Mendonça, então, disse, agora volta o processo para plenário e agora está nas mãos de Rosa Weber decidir colocar esse assunto em pauta. É o império dos homens, né? Mais uma vez, ministros atropelando ministros, ministros que não respeitam a própria jurisprudência, né, do tribunal. Vimos isso ao longo aí dos últimos 2 anos. Ministros que não respeitam a Constituição. E a gente tem que falar ministros, né? Porque juízes eles não são. Juízes são aqui os juízes, os justices da Suprema Corte Americana. Agora, era o mínimo, né, que o ministro André Mendonça poderia fazer. Nós acompanhamos, o Brasil acompanhou de uma maneira muito atenta a sabatina do André Mendonça no Senado, e eu me lembro muito bem ele dizendo que ele respeitaria as jurisprudências, a Constituição, que ele faria o que fosse possível para deixar tudo muito mais simples e mais claro para a população. E nós sabemos também que aquela sabatina do Senado para as indicações ao STF é um chá das 5, né? Ontem conversamos aqui com o senador Plínio, eu até perguntei ao senador se um dia nós veríamos uma sabatina séria no Senado. Alguém precisa parar esse descontrole jurídico do STF. Se vai ser de dentro para fora, se vai ser através do Senado. Rodrigo Pacheco pode esquecer, já vimos que ele não vai pautar absolutamente em nenhum momento os processos de impeachment que o Brasil espera que sejam pautados, esses processos desses ministros que cometam inconstitucionalidades na Corte Suprema do Brasil. Então, nós precisamos, muita gente falar, mas o André Mendonça está sozinho, o Nunes Marques, são apenas 2 ali, né, no meio daquela turma totalmente aparelhada pelo PT /PSDB /MDB, né? E alguma coisa tem que ser feito por né? O fato de ter sido agora empurrado para o plenário, eu acredito que, depois desse despertar político do Brasil, uma sessão dessa, o brasileiro vai parar tudo como Copa do Mundo e vai assistir, porque o brasileiro agora resolveu tomar as rédeas de entender a política quando, né, Fernão, Augusto, que cobrem política há tanto tempo, quando imaginaríamos que o brasileiro comum estaria comentando, né, no bar da esquina, nome de ministros do STF, de comissões? Você acompanhou a votação no plenário do Senado? Enfim, esse despertar é importante e agora nós temos que acompanhar o desfecho, né, porque é um desfecho importante, porque afeta não apenas o BNDES, né, com o mercadante, mas aí uma gama de centenas de penduricalhos por todo o país. E pelas redes sociais, houve várias críticas de políticos ao ministro Lewandowski. O senador Rogério Marinho escreveu: a decisão judicial se cumpre, mas é lamentável que um ministro do STF possa suspender lei aprovada pelo Congresso. É um golpe na meritocracia. O senador Sérgio Moro disse, abre aspas, o STF vai decidir se as estatais pertencem ao povo ou ao PT. Já o senador Hamilton Mourão se manifestou, aspas, a civilização ocidental baseia-se, entre outros valores, no primado da lei. Aqui isso não existe, pois a caneta de um ministro do STF é suficiente para acabar com a lei. Lei das estatais? Já era. Está aberta a temporada do compadrio total. A mensagem do deputado Felipe Barros foi a seguinte: antes de se aposentar, Lewandowski está passando a boiada. Silvio Navarro, outra questão, né? Por que a pressa em passar, em flexibilizar a lei das estatais? Tem muito interesse em jogo, né? Muita gente na fila para ser indicado. Pois é. Agora, olha só, Paula, o ministro Ricardo Lewandowski, ele rasgou toda e qualquer fantasia, se é que ainda existia, né? Ele sabe que ele vai embora agora em maio, então ele perdeu o pudor de dar qualquer canetada para agradecer, né? Algo que ainda restasse a agradecer ao presidente Lula e a todo o PT. Ele chegou em 2006
à Suprema Corte no momento em que o governo Lula vivia a sua maior turbulência até então, que era ainda o efeito do mensalão descoberto e revelado no ano anterior. Ele foi o revisor da ação penal 470, a ação do mensalão, e o papel dele já naquele julgamento, em 2012, muito tempo depois, foi justamente tentar atenuar a pena dos políticos que foram parar atrás das grades. Porque se você for retomar tudo que aconteceu com as pessoas denunciadas e condenadas pelo STF, você vai ver que quem cumpriu pena pesada, além do operador do mensalão, do Marcos Valério, todo mundo se lembra quem era, foram banqueiros, foram um ou outro publicitário que era associado ao Marcos Valério, mas os políticos ficaram muito pouco tempo, justamente porque Ricardo Lewandowski atenuou a pena. Ricardo Lewandowski talvez só tenha algum ressentimento por ter passado pela presidência da Corte entre 2014 e 2016, justamente no momento do impeachment da ex-presidente Dilma Rousseff. Então foi ele que presidiu a sessão derradeira do impeachment, mas ainda assim deu um jeitinho naquela sessão, sentado ao lado ali, cadeira contígua com Renan Calheiros, que era o presidente do Senado, de deixar a Dilma Rousseff concorrer na próxima eleição. Ela não foi tornada inelegível. Algo que faz parte da lei do impeachment, está escrito, é lei. Então ele conseguiu naquele momento até rasgar, de alguma forma, a lei para beneficiar o PT. E, recentemente, como eu disse, ele perdeu todo o pudor. Foi visto sentado ao lado do MST. Acredito que nós vamos falar também sobre Sem Terra nesse programa, como já falamos nos programas ao longo da nossa semana, a volta do pesadelo da invasão de propriedades no Brasil. Pois é, ele estava lá sentado ao lado desse movimento, que tem todas as qualificações de movimento terrorista, né? Mas ele não tem mais pudor, Paulo. Então, na hora de ir embora, ele vai lá e faz o serviço. Sobre a lei das estatais, só queria fazer um comentário rápido aqui, Paulo, que é o seguinte: muita gente diz que, mas foi o projeto Mercadante, foi a emenda Mercadante, foi para beneficiar o Mercadante. O Mercadante passou. Deixa lá o Mercadante à frente do BNDES, a gente sabe para que ele foi colocado naquela cadeira, mas nós estamos falando de 600 pessoas que são beneficiadas com esse tipo de decisão. A lei das estatais de 2016, ela é um legado da Lava Jato, justamente para blindar bancos públicos e empresas estatais da interferência, da ingerência político-partidária, dos interesses políticos. Então ela foi desfigurada e agora o Ricardo Lewandowski assina embaixo e diz o seguinte: não, esqueçam a Lava Jato. Voltamos aqui ao primeiro tópico do nosso programa. Esqueçam. A partir de agora, político pode sim comandar. Nós estamos falando de 600 pessoas. Até peguei um número aqui, 317 em cargos de conselho de administração, 272 em diretorias. Campeões, Caixa Econômica, todo mundo se lembra do GEDEL, não lembra? Banco do Brasil, DOCAS, CBTU, que é trens urbanos, Banco do Nordeste e Codevasf, né, que é a região do Rio São Francisco, do Vale do São Francisco e do Parnaíba. Olha, é uma farra que vem aí pela frente. Ricardo Lewandowski se despede ao seu melhor estilo. Se der, talvez o Augusto possa relembrar, vale sempre a pena, por que e como ele chegou lá por indicação de uma ex-primeira-dama. Fernão, a manifestação do senador Hamilton Mourão foi bastante contundente, né? Ele diz o seguinte: a caneta de um ministro do STF é suficiente para acabar com a lei. Lei das estatais já era. Está aberta a temporada do compadrio total. É isso aí, gente. A principal vantagem que a esquerda leva sobre a não esquerda é a precisão com que ela localiza aquilo que interessa, aquilo que realmente muda as coisas. Então, com 100 e tantos anos de treino que eles têm, desde o golpe bolchevista até o golpe bolivariano, eles concluíram tranquilamente sobre o Brasil que você precisa de 2 pessoas para tomar o poder no Brasil. Uma, na verdade, 7, se você for fazer uma conta um pouco mais honesta. 6 do Supremo Tribunal, que agora não precisa mais, porque com um suficientemente atrevido, os outros se encolhem e basta ele. Né? E o outro é você pôr um cara na presidência do Senado, né, que anula toda a eleição dos 513 deputados e 81 senadores votados pelos 150 milhões de eleitores brasileiros.
né, porque ele simplesmente trava o processo, não deixa nem entrar nem sair nada que não interesse a máfia que está no poder. E a não esquerda fica discutindo infinitamente os efeitos, as consequências dessa fraqueza e dessa precisão com que eles atacam objetivamente a questão da tomada do poder, né, como eles repetem a toda hora. Né. E a direita não vai nesse ponto. Quer dizer, o que muda para o bem, né? O que transforma esse processo de seleção negativa, que é a política brasileira, onde só passa o pior, né, num processo de seleção positiva? Né? É você entender que representação é um conceito hierárquico, né? Não é um conceito vago, é um conceito hierárquico. Se o representado não mandar no representante, não existe representação, né? Porque se ele puder trair impunemente o seu representado, ele trairá, né? Isso é da natureza humana, né? Então, o que o Brasil tem que fazer para inverter essa situação? Né? É isso, você tem que dar ao eleitor a propriedade do mandato antes, durante e depois da eleição, principalmente depois da eleição. Né? Porque se o cara trair a sua representação e começar a votar contra você, você vai lá e tira ele. Né? Isso é um dado que todo ser humano conhece. Né? Você suporta todas as agruras que estão incluídas no ato de trabalhar, porque você trabalha para quem tem o poder de te demitir. Né? Se o cara tem o poder de te demitir, ele tem o poder de você está fora, você não come mais, né? Você não pode mais alimentar a sua família. Então, para este cara e para a regra que ele impõe, é que você trabalha. Né? O brasileiro tem que conquistar o poder de demitir os seus representantes eleitos. Isso, e apenas isso, inverte o jogo. Não existe exemplo histórico de outro processo que tenha produzido milagre. Né? Você tem N revoluções aí que são explosões de raiva e de frustração por não conseguir isso por outros meios, como é a Revolução Francesa e daí para baixo todas, né? Menos a americana, que realmente pôs o povo no poder, e não no primeiro momento, só no segundo, na reforma que eles fizeram do seu processo político na virada do século XIX para o XX, copiando o esquema suíço, que inclui essas ferramentas, né? O recall, né? O poder de fazer leis por iniciativa popular que o Congresso não pode desvirtuar, ele tem que aceitar a lei como você aprova ela, né? O poder de fazer referendo das leis sacanas que o Congresso faz para derrubá-las, né? E o poder de dizer quais juízes continuam juízes a cada 4 anos, porque senão todas as reformas que você fizer, o judiciário desfaz, como nós estamos aqui falando desde o começo do programa a respeito da Lava Jato. Nem a Lava Jato, que foi uma coisa daquela proporção e com aquela radicalidade, dura meia hora, porque o judiciário vai lá e desmancha. Então é isso, gente. Tudo isso depende dessa viradinha lá embaixo. Se você tiver o poder de demitir esses caras, eles passam a trabalhar para você. Enquanto você não tiver esse poder, ele não vai trabalhar para você. Ele vai explorar você até o teu osso, entendeu? O resto é tudo conversa para tapear. O artigo 1º da Constituição, né, a gente vive repetindo aqui. Todo o poder emana do povo que o exerce diretamente ou por representantes eleitos. Os representantes não são eleitos, eles não têm o menor controle, como o Fernão está provando aqui. E o Supremo Tribunal Federal não é sequer eleito, porque os representantes do povo que não representam o povo, eles endossam a escolha do presidente da República, que com frequência
nomeia alguém que lhe prestou favores ou fez alguma gentileza e tal. Foi o caso, no caso do Lewandowski, como lembrou o Silvio, foi um pouco pior. O Lewandowski foi indicado porque na época em que surgiu a vaga, né, o Lula não tinha ninguém em mente, o Márcio Tomás Bastos, que era o ministro da Justiça, também não tinha nenhum nome no bolso, e a mulher do Lula, a primeira-dama, Marisa Letícia, era vizinha da mãe de um professor, aí não sei de que faculdade, não era importante, aí, não era nenhuma São Francisco, não. Ela dizia que o filho era muito inteligente e era professor. E a Marisa Letícia passou essa informação e esse nome, e o nome do filho, para o Lula, Ricardo Lewandowski. Acabou ganhando uma toga de presente. E não para de agradecer também, como lembrou o Silvio, ao Lula. Toda decisão que ele toma é vista com atenção, um agradecimento ao empregador, ao Lula. Ele não para de fazer isso. É o cara que tem poder de demiti-lo. O cara que tem... Exatamente. Então é o seguinte, ele, por exemplo, no julgamento do Mensalão, veio o parecer do relator, ele já estava com a revisão pronta, ele disse que não tinha lido. E estava com o documento pronto. Então ele nem camufla, né, as demonstrações de gratidão, que ele não para aí de endereçar ao Lula. E agora, mais uma, e ao PT. Ele fatiou o impeachment, e o argumento da Dilma, e o argumento dele foi maravilhoso, um professor, né? Disse, olha, se ela não mantiver os direitos políticos, ela não consegue emprego de merendeira. Tá certo, na avaliação tá certo. Agora, foi por isso que deixaram a Dilma ser candidata para ser desmoralizada pelo eleitorado mineiro e pelo próprio PT, que não a nomeia para nada, mandaram para a China para envergonhar o Brasil lá no Banco dos BRICS, na presidência. Ela vai sim afastada pelos representantes dos outros países, encostada ali e vida que segue. Pois bem, o Supremo, com a tal decisão monocrática, permite isso. O Fernão estava lembrando, um homem toma uma decisão, os outros ficam em silêncio ou fingem que pretendem contestar, agora não fazem um discurso que seja lembrada por uma única frase inteligente para lembrar, né, para honrar a figura que costuma interferir na história do lutador solitário. Tem que ter um ministro falando, isso não pode, isso é ilegal, não se pode prender alguém arbitrariamente. Eles não falam nada. E a gente pega os motivos, como eu dizia, da indicação. O Alexandre de Moraes foi indicado porque agiu com discrição na averiguação do caso do hackeamento lá do telefone da primeira-dama, do celular da primeira-dama Marcela Temer. O Joaquim Barbosa, o Lula escolheu porque era negro e professor de direito. O Joaquim Barbosa ouviu tantas vezes o Lula falar, nomeei o primeiro negro, então falou assim, eu fui nomeado por isso. Então é isso aí, a mulher devia falar, olha, o cara não reconhece que você é inteligente só pela cor da pele. O Joaquim acabou ficando bravo com o Lula e por isso não o apoiou no julgamento do Mensalão. Agora, esses são os critérios num país que já teve um Sobral Pinto. Sobral Pinto apoiou uma causa justa do Juscelino Kubitschek, né, e só apoiou. O Juscelino, depois de assumir a presidência, o convidou para assumir uma vaga no Supremo. Ele disse, olha, prefiro que não, porque vão achar que o senhor está me fazendo um favor. Como diz a tese de doutorado do ministro Alexandre de Moraes, né, ironicamente, nenhum ministro pode ser nomeado por ter prestado favores ao presidente. E ele chegou lá por ter prestado um favor ao presidente Temer. Isso é o Brasil.
Bom, e logo mais, aqui no programa Oeste Sem Filtro, nós vamos conversar com o deputado Marcel Van Hatten para comentar essa decisão do ministro Ricardo Lewandowski de flexibilizar a lei das estatais. Para arrematar, diga lá, Silvio. Ô, Paula, bem rapidamente, porque o Augusto citava essa história, eu acho que ele tem que contar ela todas as vezes, pelo menos até maio, quando o Ricardo Lewandowski, enfim, vai deixar o Supremo Tribunal Federal e as manchetes da velha imprensa, é a Faculdade de Direito de São Bernardo do Campo, Augusto Nunes. Paula, para arrematar de verdade, em que país um ministro da Suprema Corte, aliás, os brasileiros, os eleitores brasileiros, eles deveriam se lembrar, que não lembram, em quem votou para deputado federal, e não em conhecer o nome dos 11 ministros da Corte Suprema. Fosse um país sério, né, eles só se manifestariam nos autos e teriam notório saber. Mas, Paula, em que país um ministro do Supremo aparece, se deixa fotografar ao lado do MST num momento em que o brasileiro revive o pesadelo da invasão de terra? Talvez um raro país aqui em que a cerca não é respeitada, apesar da Constituição deixar isso explícito, né? Em que país o ministro do Supremo se deixa fotografar ao lado do MST na saída do Supremo? De saída. E a gente tem um recado do nosso parceiro para você e na volta tem entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. Fica com a gente. Meu amigo, minha amiga, você que está com problema de visão, sente sua vista cansada, visão turva, tem problema de catarata ou glaucoma? Esse recado vai para você. Acaba de chegar ao Brasil o Lírios Vision, um suplemento natural que vai melhorar sua capacidade de enxergar. Ele tem luteína, zeaxantina e mais vitaminas e minerais que vão cuidar da saúde da sua visão. Ale, explique melhor pra gente como funciona esse suplemento. E é um suplemento que já está fazendo um sucesso em todo o Brasil, gente. Sabe por quê? É um suplemento bem completinho, com apenas uma cápsula por dia, porque ele é super concentrado, ele vai equilibrar as vitaminas da sua visão e vai auxiliar na regeneração das células desgastadas, fortalecendo a mácula e a retina. Pronto, fortaleceu a mácula e a retina, você volta a enxergar melhor, com mais nitidez. E o bacana é o seguinte, Cris, que quem já está tomando o Lírios Vision já sente a diferença, já consegue voltar a ler um bom livro, já consegue dirigir à noite. É um suplemento bem completinho para a saúde dos seus olhos. Não perca tempo, ligue agora e adquira seu kit Lírios Vision. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Corre pro telefone. Não sofra mais com problemas de visão e trocas constantes de óculos. Para você tem ainda uma novidade. Quem estiver agora assistindo ao Oeste Sem Filtro vai ganhar desconto. Tem promoção, Ale, é isso? Tem promoção especial para 50 primeiras pessoas que ligarem já. Então tem que ser rapidinho, 0800 787 7070. Você vai garantir o Lírios Vision com 50% de desconto, gente. É metade do preço, 50% de desconto no cartão de crédito e você ainda ganha uma linda semijoia folheada a ouro. Então não perca tempo e cuide da saúde dos seus olhos. Ligue para 0800 787 7070. 0800 787 7070. Lírios Vision, você enxergando bem. Bom, e agora tem entrevista aqui no Oeste Sem Filtro. A gente vai conversar com o deputado Marcel Van Hatten. Muito boa noite, deputado. O senhor me ouve bem? Ouço bem. Me ouve bem também, Paulo? Sim, seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigado, boa noite. Muito obrigado pelo convite para estar com vocês. Bom, acho que o senhor estava acompanhando aqui um pouco da nossa discussão a respeito dessa decisão do ministro Ricardo Lewandowski de suspender trechos da lei das estatais, que abriu aí caminho para a indicação de políticos e também a resposta do ministro André Mendonça de remeter o processo de volta ao plenário para votação. Queria sua avaliação a respeito dessa situação que se desenrolou na tarde de hoje. Bom, em primeiro lugar, eu compartilho da opinião que já foi expressada por outros colegas parlamentares e veiculada aqui no programa, né? Tanto dos ministros, melhor dizendo, do senador Sérgio Moro, senador Mourão e também do senador Rogério Marinho. São tantas coisas que esse governo tem feito na contramão daquilo que se espera de um governo sensato, e sensatez não se poderia esperar mesmo de um governo Lula, que
não dá tempo, muitas vezes, de comentar todas elas. Eu mesmo ainda não me manifestei, vou me manifestar em seguida, mas agradeço a oportunidade aqui na OAS de fazê-lo. Manifestarei em seguida também nas redes sociais a minha opinião sobre mais esse desatino do governo Lula que diz respeito ao fim da lei das estatais. Por que eu digo do governo Lula? Porque o governo Lula já vinha fazendo essas indicações de pessoas que não poderiam ocupar assentos nas estatais, como se não houvesse a lei. E hoje se percebe, por meio de um dos braços do governo Lula e do PT no Supremo Tribunal Federal, que é o ministro Ricardo Lewandowski, que essa decisão anterior de fazer essas indicações políticas estava apenas aguardando a caneta de um ministro para que monocraticamente houvesse uma decisão favorável a essas nomeações. Isso é muito grave. Nós não vivemos um período de normalidade democrática, não vivemos mais um período de independência de fato entre os poderes, e eu, como parlamentar, como deputado federal, posso lamentar, mas também preciso agir contra isso. E nós estamos, portanto, como oposição no Congresso Nacional, buscando todas as formas possíveis para barrar esse tipo de iniciativa. O problema é que também há muitos deputados interessados que não estão ligados diretamente ao governo do PT, mas que são, por exemplo, de partidos do Centrão e que querem nomear em estatais, nos estados, figuras como as que Lula tem indicado também para as estatais federais. Então, nós teremos dificuldades de qualquer tipo de reversão pela via legal nesse tema, mas vamos continuar trabalhando para isso. Quem pergunta agora é Ana Paula Henkel. Boa noite, deputado. Muito obrigada por mais uma entrevista aqui com a gente. Deputado, eu quero sair um pouquinho desse âmbito da Lava Jato, até porque eu acredito que os meus parceiros vão continuar nesse assunto, mas trazer um assunto que eu escrevi na revista Oeste nas últimas 3 semanas, fiz uma trilogia, digamos assim, sobre a história do socialismo, a história do comunismo, porque parece que a história foi apagada, né? Existe um certo fascínio, até muito perigoso, dessa nova geração com esse novo socialismo / comunismo disfarçado de bondade, de tolerância. E o senhor, em plenário, quer homenagear as vítimas do comunismo e do socialismo. E a minha pergunta para o senhor é se o senhor já conseguiu as adesões necessárias para fazer essa homenagem, e gostaria que o senhor falasse um pouco sobre esse assunto. Também em primeira mão, OAS Sem Filtro. Obrigado, Ana Paula, e parabéns pela trilha que você publicou a respeito do tema. Também em primeira mão a quem está assistindo aqui ao OAS Sem Filtro. Protocolamos nessa semana o pedido de sessão solene, já com mais do que as assinaturas suficientes, se não me engano são 52 as assinaturas necessárias. Nós passamos com folga esse número de deputados signatários para a realização da sessão solene em homenagem às vítimas do comunismo e do socialismo, cuja data que sugerimos foi o dia 29 de novembro, que é o dia mais próximo, o dia 26 de novembro, em que são relembradas as mortes do Holodomor, que foi o genocídio na Ucrânia, né, e que resultou na morte também de milhões de ucranianos em virtude de uma política deliberada da então União Soviética de oprimir aquela população à base da privação alimentar, ou seja, da fome. Nós teremos essa sessão solene e é muito importante, principalmente para a nova geração que vem, para quem não conhece ainda o que de fato é o comunismo e o socialismo, né? O comunismo, eu costumo dizer, vem do mesmo saco, é farinha do mesmo saco do nazismo e do fascismo. Nós precisamos continuar e com consistência a divulgar o que de fato foi o comunismo e o socialismo no mundo e o que de fato é, porque há países em que ainda são adotados como ideologia de governo e não por países mais fechados e mais opressores do mundo, a exemplo da própria Coreia do Norte, que até hoje possui, inclusive, campos de concentração, segundo aqueles poucos sobreviventes que conseguiram escapar aos terrores daquele regime sanguinário.
É muito bom que nós tenhamos conseguido já essas assinaturas, e essa sessão solene terá, sem dúvida nenhuma, uma grande adesão lá no dia 29 de novembro, e até lá vamos fazer grandes campanhas para chamar a atenção desse mórbido e triste fato revelado pela própria história de que o comunismo e o socialismo mataram no mínimo 100 milhões de pessoas no mundo todo. E nós estamos conversando ao vivo com o deputado Marcel Van Hatten. Quem pergunta agora é Fernão Lara Mesquita. Boa noite, deputado. Boa noite, Fernão. Você podia dar uma explicação para os nossos ouvintes sobre qual é a diferença de alcance entre a CPI e a CPMI que poderá ser feita a respeito do 8 de janeiro? Excelente pergunta, Fernão. Sim, claro, e essa diferenciação é importante, porque ambas se complementam. A CPMI do dia 8 de janeiro, ela é mais focada nos eventos acontecidos no próprio dia 8 e naqueles que aconteceram em consequência das depredações verificadas no dia 8 de janeiro na Praça dos Três Poderes. Ou seja, será uma investigação a fundo sobre o que aconteceu, quem financiou, quem depredou, quem participou, quem foi preso, por que foi preso, quem mandou prender, quem pediu para prender, enfim, tudo aquilo que envolve os eventos diretamente ocorridos no dia 8 de janeiro. Já a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, ela é um pouco mais ampla no seu escopo, porque ela trata dos abusos de autoridade que vêm sistematicamente ocorrendo no nosso país desde, pelo menos, o inquérito das fake news no Supremo Tribunal Federal de já 3 anos atrás. Então, nós temos, aliás, mais do que isso, então nós temos já vai fazer 4, nós temos uma investigação mais ampla que precisa ser feita sobre os abusos de autoridade, tanto do Supremo Tribunal Federal, por meio de investigações levadas a cabo contra quem não tem foro privilegiado, determinação de bloqueios de contas bancárias e mesmo de prisões sem respaldo legal ou constitucional, como ações derivadas da resolução do Tribunal Superior Eleitoral, também ilegal, inconstitucional e extemporânea, que reinstituiu no país a censura e a perseguição política. Também uma série de ações decorrentes daquela resolução do TSE por parte de membros da Corte Eleitoral podem ser, de acordo com o que nós apresentamos no requerimento de instalação da CPI, podem ser caracterizados como abusos de autoridade. Então, elas são diferentes entre si, são complementares e ambas são extremamente importantes. Além do fato de a CPMI do dia 8 de janeiro ser uma comissão parlamentar mista de inquérito do Congresso Nacional, que reunirá senadores e deputados e, portanto, depende de Rodrigo Pacheco para ser instalado, ao passo que a CPI do abuso de autoridade do TSE e do STF são no âmbito da Câmara dos Deputados somente, dependem, né, em teoria, digamos, da instalação ser feita pelo presidente Arthur Lira, mas, obviamente, que preenchidos os requisitos para a sua instalação, ela precisa ser obrigatoriamente instalada. Eu quero aproveitar só sua pergunta, Fernão, para dizer que faltam 51 assinaturas, teve uma nova assinatura que conseguimos agora nesta tarde, eram 52 no início da tarde, estamos agora em 51 assinaturas necessárias ainda, e é fundamental que nós consigamos elas o quanto antes, porque na Câmara dos Deputados há um limite de 5 CPIs que podem funcionar concomitantemente, e 3 já foram protocoladas. A CPI do MST, que é importantíssima, CPI do caso das Americanas e CPI sobre manipulação de resultados de jogos de futebol. São 3 CPIs já protocoladas, então nós precisamos correr contra o relógio
para evitar que outras CPIs cujas assinaturas estão sendo recolhidas, inclusive algumas pelo próprio PT, sejam protocoladas antes. Então, faço um apelo para todos que estão nos assistindo, que pesquisem, nas minhas redes vocês podem encontrar, e nas redes de outros deputados também, quem ainda não assinou a CPI do abuso de autoridade do STF e do TSE, para pedir a estes deputados que o façam logo, para que a gente possa protocolar, se possível, ainda nesse fim de semana, a CPI. E quero aproveitar aqui, já que a gente tocou no assunto da CPMI de 8 de janeiro, para registrar que a lista de assinaturas ganhou o apoio de mais um senador, Rodrigo Cunha, do União Brasil de Alagoas. Então, mais uma assinatura aqui para a CPMI de 8 de janeiro. Quem pergunta agora, Silvio Navarro. Deputado, boa noite, sempre um prazer conversar com o senhor. Veja, em relação à lei das estatais, desfigurada definitivamente pelo ministro Ricardo Lewandowski nessa canetada de hoje, ele que está de saída da corte, eu peguei aqui o relatório agregado das empresas estatais, da Secretaria de Desestatização, e isso envolve em torno de 600 cargos, né? Ou seja, essa canetada dele vai, de alguma forma, liberar a nomeação, a livre nomeação para 600 cargos, são aproximadamente 300 em conselhos de administração e outros 300, perto disso, em diretorias, especialmente Caixa, Banco do Brasil, Codevasp, Denox, CBTU, entre outras empresas. E ouvi de um colega do senhor na Câmara dos Deputados, e quero a sua avaliação, e se isso faz algum sentido, de que essa pode ser a grande chave para a compra de apoio parlamentar por parte desse governo. A entrega de 600 cargos, ou grande parte deles, para as mãos, e aí não é só do PT não, pelo contrário, aí é o Centrão. Com certeza. Na verdade, grande parte das assinaturas da CPMI também foram provenientes de deputados Centrão, né, Silvio? E satisfação é minha falar com você e mais uma vez estar no ar com a Oeste. Na verdade, essa pressão que está vindo do governo federal para a retirada de assinaturas da CPMI, ela inclui uma série de benesses que estão sendo oferecidas para parlamentares. Dentre elas, agora, essa de quase 600 cargos disponíveis são em estatais. E vai ser uma pressão e uma tensão muito forte para muitos parlamentares aceitarem retirar a assinatura da CPMI por alguns cargos no governo ou em estatais. No entanto, o que nós percebemos é que a reação popular foi tão furiosa contra aqueles que retiraram suas assinaturas, que alguns, pelo menos eu sei de um, colocaram a sua assinatura na CPMI, e outros tantos, como você acabou de mencionar, o senador Rodrigo Cunha, passaram a assiná-la, né, em também resposta a esse movimento ignóbil do governo federal. Eu, pelo que tenho percebido, estamos caminhando nesse momento para um governo que, se permanecer com esse tipo de atitude, com esse revanchismo e vingança e autoritarismo nas suas manifestações, nós não teremos sequer 4 anos de Lula e de PT no governo. A falta de articulação política decente, né, e a tentativa de fazer simplesmente a troca de apoio por compra de votos no parlamento não me parece ser suficiente para, fazer com que parlamentares passem a apoiar o governo de fato, e 2, que a sociedade passe, de certa forma, a apoiar um governo que traga medidas mais urgentes na área de política pública, porque não é o que está acontecendo. Nós estamos vendo o contrário. Isso pode significar dificuldades para Lula, inclusive, conseguir governar e terminar o seu mandato. Quem pergunta agora é Augusto Nunes. Boa noite, deputado. É sempre um prazer revê-lo. Obrigado pela entrevista. Eu pergunto o que mais pode fazer o Rodrigo Pacheco para impedir a instalação da CPMI? Augusto, a essa altura eu não duvido de mais nada, né? Puxa vida, a gente está vendo aí, ontem eu denunciei o que aconteceu na prisão do Anderson Torres. E aqui não importa se é Anderson Torres ou quem se era ligado ao Bolsonaro ou não importa quem está sendo preso. É preciso respeitar o devido processo legal. Alexandre de Moraes recebeu
o pedido de prisão redigido, né, pelo delegado Andrei Passos, que é o chefe da Polícia Federal hoje no país, às 23 horas e 22 minutos do dia 8 de janeiro, e no mesmo dia 8 de janeiro, Alexandre de Moraes determina a prisão de Anderson Torres e também do comandante da Polícia Militar do Distrito Federal no mesmo dia 8 de janeiro, ou seja, ele faz em menos de 38 minutos, ele redige uma decisão de 9 laudas. Isso é humanamente impossível. Pode perguntar para qualquer escrivão da Justiça ou da Polícia Federal se é possível fazer isso. Não é. Ou seja, de alguma forma aquilo já estava previamente combinado, no mínimo, entre ambos, antes da assinatura digital do chefe federal. E pior, esse chefe da Polícia Federal, ele é indicado do Flávio Dino. E na enumeração dos motivos que ele dá para a prisão do Anderson Torres, que inclusive estava nos Estados Unidos, fala sobre eventual omissão, sobre falta de preparação, mas não menciona nada sobre a omissão do governo federal e do próprio Flávio Dino, ministro da Justiça, que havia sido avisado por mais de 40 órgãos do governo federal de que algo viria a acontecer no dia 8 de janeiro. E por que ele não? Claro, porque o Flávio Dino é seu chefe, foi ele que o indicou para ser diretor da Polícia Federal. Isso é pura perseguição política. Então, você me pergunta do Rodrigo Pacheco, eu já não me surpreendo com mais nada. Eu espero que o mínimo de institucionalidade seja preservada, que a CPMI seja de fato instalada, porque é um direito líquido e certo dos parlamentares, e está tudo lá. O fato determinado, o número de assinaturas e o prazo para funcionamento da CPMI, é só isso que a Constituição estabelece, e mais, diz o Regimento Comum do Congresso Nacional que a sua instalação é automática. Ele poderia, o Rodrigo Pacheco, chamar para amanhã uma sessão no Congresso Nacional, se quisesse, para instalar a CPMI. Aliás, deveria, porque se é automática, demanda apenas a assinatura dele e a leitura numa sessão do Congresso Nacional. Mas ele não está fazendo isso. Eu espero que não coloque mais óbices e que o governo não quer retirar mais assinaturas como está tentando. O desespero da base do Lula e do próprio presidente da República com esse tema já demonstra que há muita coisa a ser investigada e certamente o próprio governo federal terá muita explicação para dar sobre os ocorridos no dia 8 de janeiro. E nós aqui do Oeste Sem Filtro seguimos alertas. Deputado, muito obrigada pela sua participação aqui no programa Oeste Sem Filtro mais uma vez. Bom trabalho, um bom final de semana. Obrigado, igualmente, excelente fim de semana, ótimo final de programa. Tchau, tchau. Agora 18 horas 47 minutos. André Sanches, ex-presidente do Corinthians, defendeu os ladrões em uma entrevista no podcast Casal Coringão. Sanches disse que roubar é um direito. Vamos ver o vídeo. Nós estamos perdendo a razão, estamos perdendo o respeito pelo ser humano. O cara te roubar o relógio é um direito. O país é um país pobre. O país é rico. As pessoas estão cada dia mais pobres. Então o cara tem o direito de te roubar o relógio, mas ele não tem o direito de dar uma facada, um tiro por causa de um relógio. Por causa de um tênis, que muitas vezes é falso. Por causa de uma bicicleta. Rouba a bicicleta, mas não dá facada nem tiro na pessoa, pô. E hoje qualquer um dá um tiro em qualquer um por nada. Sanches é filiado ao PT desde 1981. Foi eleito deputado federal por São Paulo nas eleições de 2014. Fernão, essa declaração é um verdadeiro escárnio, né? É, a cobra mordendo o próprio rabo, né? Você vê que isso aí é igualzinho à declaração do Maluf, aquela famosa, né? Gente, estupra, mas não mata. Estupra, mas não. Vamos resgatar esse vídeo que nós temos aqui, produção. Esse vídeo, essa frase infeliz aí do Paulo Maluf. Em 1989, ele era candidato à presidência, quando disse essa frase infeliz. Mas vai comentando, Fernão, o pessoal está resgatando lá o vídeo. É isso, pô. O Brasil está nesse ponto aí, né? Tá tudo deslaçado, tá tudo louco. Né? As palavras e os conceitos estão todos subvertidos, e isso é a obra do PT, né? A destruição da educação brasileira, é um trabalho de 40 anos. Né? É um trabalho de 40 anos que eles estão fazendo para chegar nisso que nós estamos chegando, que é essa volta ao século XVI, né? Antes daquele momento
em que o juiz supremo da Inglaterra, lá em 1605, chega para o rei e diz assim, olha aqui, o senhor está under God and under the law. E quer dizer o seguinte, a sua versão não pode prevalecer sobre o fato, né? A justiça tem que se basear no fato, né? A verdade está amarrada ao fato e não à sua narrativa do fato. Esse é o divisor de águas entre a humanidade oprimida e a humanidade que passou a ter a possibilidade de sair da opressão, né? Sob a qual ela viveu desde o primeiro minuto até 1789. É isso aí, nós estamos voltando para antes desse momento, onde o que prevalece é a narrativa do rei, o nosso reizinho, que tem lá o seu grão-vizir, que é o Alexandre de Moraes, né? E o Lula. Quer dizer, então, eles reformulam a história, a vítima passa a ser o ladrão, o bandido e não o roubado. Tudo vai pelo avesso, né? Porque não tem mais... O programa do PT é destruir a própria ideia de verdade, né? Porque o inimigo dele é a verdade. Se a verdade prevalecer, o PT desaparece. É esse o ponto. Ana, eu quero te ouvir, mas antes vou pedir à produção para a gente registrar o áudio do Paulo Maluf, lá de 1989. O que fazer com um camarada que estuprou uma moça e matou? Tá bom, tá com vontade sexual, estupra, mas não mata. Meu Deus, lembra também, acho que foi agora na campanha, né, que o Lula disse, não, se quer cometer violência contra a mulher, aqui não, ou seja, em qualquer outro lugar pode, mas ali não. Não custa lembrarmos também, eu acabei de mandar o vídeo para a nossa produção, vamos ver se a gente consegue subir a fala do advogado Antônio Cláudio Maris de Oliveira, né, naquele jantar de celebração da soltura do Lula, que ele disse: o crime já aconteceu, de que adianta punir? Que não se ache que a punição irá combater a corrupção. Agora, esse tipo de comportamento é comportamento de quem sabe que o Brasil hoje é o país da impunidade. É o país da impunidade. Nós temos presos políticos, nós temos jornalistas exilados fora do Brasil, porque a sua liberdade de imprensa, de expressão foi cerceada. Nós não temos o devido processo legal, enquanto todos os presos da Lava Jato estão soltos, enquanto nós temos Cabral chorando nas redes sociais, dizendo que a Lava Jato usou de métodos fascistas. É porque a impunidade é a grande, né, coroação aí do sistema judiciário do Brasil, infelizmente. Nós já estamos no segundo estágio nesse negócio, né? Porque tem uns caras que falam essas coisas acreditando nelas já. Sim. Não é cinismo mais, né? É o caso. Já é o cara que está acreditando no que fala. É o caso. Ele fala com convicção. Com convicção. Mas veja só, o que se pode esperar de gente que elege presidente da República um ladrão, condenado em 2 processos, pelo menos, em 3 instâncias. O que pode dizer o Lula? Ele vai ficar bravo com o jeito que rouba, como lembrou a Ana, rouba um celular? É o mínimo. É para tomar uma cervejinha. Mesmo, o Lula vai demitir alguém porque roubou, alguém por ser corrupto, mas ele é. Ele é, o PT é. Então é o seguinte, o que está acontecendo é que eles estão confessando. O que praticam e acho normal. A mais sórdida das frases, uma das mais sórdidas, é aquela: os fins justificam os meios. Então, não tem problema. Agora, não mata. Porque assim não cria problema, vai para a justiça tem de julgar. Não, rouba e ponto. Como, por exemplo, faz o PT. Você pode, por exemplo, se apropriar de um sítio em Atibaia, de um triplex, não precisa
a invadir, assim, à luz do dia. Agora é de legalizar o crime. Pronto, é isso que está exatamente. fazendo o Lewandowski. Pronto, legalizar o crime. Legalizar. O estádio do Corinthians foi construído a um preço fabuloso com o nosso dinheiro. Né? E aí aparecem no palanque aí para a multidão aplaudir, né? A trinca, formada pelo Emílio Odebrecht, pelo André Sanches e pelo Lula. Ele é ex-presidente do Corinthians e ex-deputado federal, então ele está defendendo uma tese. Aí, assim, não precisa exagerar, né? Rouba, isso aí está permitido. Porque, como disse o Fernão já no começo do programa, o roubo está legalizado no Brasil. Então, o que eles estão defendendo é a lei instituída pelo PT. Agora, 18 horas e 55 minutos. Essa é a banalização do crime no Brasil, né? Enfim, a gente segue com mais informações. E essa semana, a empresa de mídia e entretenimento Brasil Paralelo lançou mais um documentário em sua plataforma de assinantes, a trilogia A Direita no Brasil. A produção relembra o ressurgimento da direita brasileira e a trajetória vivida pelo movimento de 2013 a 2023. Para obter um retrato fiel do movimento, eles entrevistaram diversas personalidades que viveram essa década de protagonismo da nova direita. O objetivo do documentário é refletir sobre os erros e acertos desse período e buscar responder à incômoda pergunta: afinal, há um futuro para a direita no Brasil? A produção estreou com exclusividade no streaming da Brasil Paralelo, onde os assinantes podem assistir ao filme e entender mais profundamente os rumos políticos da chamada nova direita. Para facilitar o acesso de mais brasileiros a essa produção, a Brasil Paralelo decidiu aderir à Semana do Consumidor e você pode assinar pela metade do preço. Garanta agora sua assinatura com 50% de desconto e libere seu acesso ao conteúdo completo da Brasil Paralelo. Além de assistir ao novo documentário, você libera seu acesso a mais de 100 produções originais, além de centenas de filmes, programas, séries, conteúdo infantil e cursos exclusivos. O legado da Operação Lava Jato foi positivo ou negativo para o Brasil? Tiveram que fazer alguns pequenos pecadilhos para conseguir furar o sistema de defesa podre, torto que tem aqui. Tiveram. O grande problema do Sérgio Moro é que eu acho que, de fato, ele tinha objetivos políticos. O ressurgimento da nova direita está próximo de completar 10 anos. E a Brasil Paralelo reuniu mais de 20 figuras públicas que viveram o ressurgimento da direita brasileira na pele, para examinar o caminho percorrido e responder a uma pergunta incômoda. Afinal, há futuro para a direita no Brasil? Aproveite a Semana do Consumidor na Brasil Paralelo e garanta seu acesso à trilogia completa A Direita no Brasil com 50% de desconto. Por menos de R$10 por mês, você libera seu acesso imediato ao nosso aplicativo e plataforma de assinantes com mais de 100 produções originais, filmes selecionados a dedo e muito mais. Toque no link e aproveite a promoção. Mas corra, pois a oferta termina em breve. Não perca a oportunidade de garantir o seu acesso ao conteúdo exclusivo para assinantes da Brasil Paralelo pela metade do preço. O plano básico sai por menos de R$10 por mês. É só apontar a câmera do seu celular para o QR Code que está aparecendo aqui embaixo ou acessar brasilparalelo.com.br/oeste. E aproveito aqui para convidar a nossa audiência também para assinar a Revista Oeste. Você que gosta do nosso conteúdo, corre lá no site revistaoeste.com/assine ou então aponte a câmera do seu celular para o QR Code que aparece aqui na tela ao longo do programa. Um passo a passo bem simples para você também se tornar um assinante. Lembrando que nós não aceitamos recursos públicos, não aceitamos publicidade de empresas estatais. Então é o valor da sua assinatura que financia projetos aqui como o Oeste Sem Filtro e todo o nosso time de jornalistas independentes. Silvio Navarro, eu quero te ouvir em relação à declaração de André Sanches. Tive que chamar aqui o nosso break, mas quero te ouvir. Diga lá. Vamos lá, Paula. Bom, em relação à figura do André Sanches, eu vou dispensar essa parte do meu comentário. Eu acho que quem conhece
o currículo dele sabe bem do que eu estou falando. Bom, sobre o que ele disse, Paula, olha só, num país em que o presidente da República e o ministro da Justiça estão muito mais preocupados com a superlotação, a superpopulação carcerária, do que com as mais de 40 mil famílias que perderam pessoas por assassinatos, isso acontece anualmente no Brasil, num país em que o ministro da Justiça responde de forma grosseira a quem se minimamente questionou a ida dele a uma das favelas mais perigosas no Rio de Janeiro, a favela da Maré, sem escolta policial, num país em que ainda temos aí centenas, creio, 300 pessoas pelo menos presas por causa do 8 de janeiro em Brasília, e sempre faço aqui o disclaimer, né, o parêntese de que quem cometeu algum tipo de crime de vandalismo e depredação deve ser punido com rigor, a letra da lei, a letra pesada da lei, mas os demais vivem um processo kafkiano e talvez um dia vão buscar reparação pelos dezenas de dias aí, semanas que passaram trancados em celas sem saber por quê, e o trauma que isso vai acarretar suas vidas estraçalhadas, mas ao mesmo tempo o país decreta intervenção federal no Distrito Federal e não decreta no Rio Grande do Norte, onde os bandidos estão fazendo a população refém, destruindo cidades inteiras, o crime organizado, porque os presos reivindicam o direito a mais tempo de visita íntima e televisão, talvez com Netflix ou outros aplicativos. Isso mostra claramente uma inversão de valores. O que esse petista fez foi simplesmente seguir o líder. O Lula disse isso mais de uma vez. Ele passou a mão na cabeça, não só dos meninos, em que ele dizia que tudo bem roubar um celular, afinal de contas, coitados. Repetiu isso essa semana, algo parecido. Não só. Ele passou a mão nos sequestradores do Abílio Diniz lá atrás, estavam fazendo greve de fome. Ele se vangloriou de ter pedido ao então presidente Fernando Henrique que libertasse os coitadinhos, e logo depois um deles, chileno, assassinou a sangue frio o vigia de um supermercado nas imediações de Santiago. Essa é a completa inversão de valores, Paula. Isso tem nome, bandidolatria. E se a gente procurar e pesquisar o que acontece nos tribunais, você vai ver, por exemplo, que se alguém for pego portando drogas nas ruas, em qualquer cidade, o tribunal de primeira instância vai condenar. Talvez o TJ vá referendar essa condenação. Quando chegar lá em cima, nos tribunais superiores, ele vai ser solto, porque não havia regra nem permissão para invadir domicílio, para vasculhar o carro. Vai se buscar alguma brecha, sempre seguindo a cartilha do ministro Edson Fachin, que proibiu, por exemplo, durante a pandemia, a polícia de patrulhar com helicópteros os morros do Rio de Janeiro. Ou seja, eu acho que o crime compensa, né? O crime venceu até agora. Quer complementar, Ana? Não, eu acho que o vídeo está pronto, né? Eu acho que o vídeo do advogado aí do Marisc mostra exatamente o que eles pensam, porque é o país da impunidade, eles não têm medo de absolutamente nada. E aí você tem, junto com políticos corruptos, né, que usam aí de estratégias, ações nada republicanas para conseguir os seus objetivos. Você tem um judiciário aparelhado, aí fica complicado. Vamos ver o vídeo. Punir. Que se puna, mas que não se ache que a punição irá combater a corrupção, presidente. E voltando a nós dois, receba desse advogado, velho advogado, um compromisso. E eu creio que não estarei sendo ousado. É um compromisso da advocacia brasileira. Nós estaremos ao seu lado, procurando recolocá-lo na presidência da República para que o Brasil se recupere e para que todas as ausências sejam supridas pelas presenças da dignidade, da honestidade, da correção, da justiça social. Viva o Brasil, viva o Lula! É inacreditável, né? E temos também os ministros aí do Supremo Tribunal Federal que vivem em lives no YouTube e dando opiniões nas redes sociais, chamaram o presidente Bolsonaro, né, de fascista. E aí
volta-se uma discussão completamente vazia, se eu não me engano, há 2 semanas ou semana passada, olha, que tal uma lei que puna com rigor as invasões do MST? Minha gente, invadiu, se é terra rural, propriedade rural, se é um chalé, se é um apartamento, é crime. Então, parece que nós estamos o tempo todo, né, correndo atrás do rabo, enxugando gelo, porque a impunidade ela está tão entranhada, né, nas nossas bases republicanas, que fica difícil, né, você lutar contra um sistema assim tão perfeito. Foram anos se infiltrando nas instituições, e agora nós temos que ver esse tipo de vídeo e achar que é completamente normal? Não dá. Olha só, o Maris, ele estava cotado para ser ministro da Justiça do Temer, amigo do Temer, quando foi escolhido o Alexandre de Moraes. E depois não se falou muito dele. Ele voltou ao noticiário com essa frase. Como a gente tem criticado a frase, outras pessoas, né, têm lembrado esse péssimo momento da história do direito, ele vai ser homenageado agora, lembrado que ele vai completar 50 anos de exercício da advocacia. Aí vão publicar um livro, não sei se já foi lançado. E pelo que eu li, notícia que eu li, dizia que jornalistas também vão escrever para homenageá-lo. Eu só quero saber quem são e o que é que eles vão dizer. Porque, olha aqui, quem elogia uma figura assim é comparsa, né? Não é admirador, é comparsa. É melhor não ficar lembrando essa coisa, que senão ele ainda vira ministro do Supremo. Não dá ideia. Não dá ideia. É verdade. Não dá ideia. E, ó, eu li hoje uma nota de os filhos dos presos do regime militar agora estão reivindicando uma indenização, né, dos presos que já são indenizados há 40 anos. Agora os filhos deles estão reivindicando uma indenização pelos danos psicológicos sofridos. Mas que maravilha. É capaz de sair isso antes do que a indenização para os patriotas presos aí pelo Alexandre de Moraes. Não, de novo, vale lembrar a frase do grande Milor Fernandes, né, sobre a turma do Bolsa Ditadura. Eu pensei que era ideologia, era investimento. Só pode. Agora o assunto é economia. Fernando Haddad, ministro da Fazenda, se reuniu agora há pouco com Lula. Ele já deixou o Palácio do Planalto e embarcou para São Paulo. O assunto do encontro foi a proposta da nova âncora fiscal. A discussão continuará em uma reunião da Junta Orçamentária na segunda-feira. A expectativa é que o texto final seja divulgado antes da viagem do presidente Lula à China, no dia 24 deste mês. Silvio, não temos aí maiores informações, detalhamento dessa proposta da nova âncora fiscal, mas o fato é que o mercado está bastante ansioso por essa nova regra, e a gente até viu ontem, repercutimos aqui no programa Oeste Sem Filtro, que não está nada animado, nada otimista com o que vem por aí. Pois é, Paula. O fato é que nós não sabemos até agora qual é essa proposta de nova âncora fiscal. A gente sabe o que eles fizeram no final do ano. Aliás, o Lula se vangloriou ao afirmar que já governava o Brasil antes de tomar posse, logo depois da eleição, que foi justamente quando eles deixaram bem claro que embarcariam numa irresponsável aventura fiscal, a PEC da gastança, todo mundo se lembra, pediram licença para já chegar com um cheque em branco para gastar. Então, ninguém sabe. E também, aliás, a única coisa que a gente sabe é que o PT não quer teto de gastos em momento algum, não quer nenhum tipo de limitação. Eles querem gastar desenfreadamente, eles não estão preocupados com a previsibilidade, eles não estão preocupados com segurança, a única preocupação é assegurar picanha, Paula, é assegurar um pouco de poder de compra para as pessoas, ainda que isso vá desidratar tudo aquilo que a gente conseguiu
na gestão Paulo Guedes nos últimos anos. E olha, tivemos guerra ainda em curso na Europa, tivemos pandemia e o Brasil demonstrou enorme resiliência. Eu não sei nem como comentar, Paula, essa nova proposta do Fernando Haddad. Afinal, talvez nem ele saiba. A última vez que ele se prontificou a comentar algum tipo de decisão que envolvia os governadores, vocês vão se lembrar agora, foi o quê? Na semana passada, ele não conseguiu explicar. Então, no fundo, eu acho que ele não tem nenhuma. O negócio de a gastança sem limite remete automaticamente para o aumento sem limite de impostos, né, que já começou a acontecer. Você vê a conversa aí dessa reforma tributária que eles estão fazendo é o quê? É reoneração de todas as desonerações que foram feitas. É só aumento de imposto. Agora você vai ter 2 ordens tributárias concomitantes, uma por cima da outra, durante 10 anos. Então, eu volto sempre àquele ponto, gente. Enquanto quem fizer as reformas tributárias ou baixar a ordem tributária for quem cobra os impostos, nós vamos ser o que nós somos. Né, que é grama para ser comida, né, por essa turma. Lá na democracia, nos Estados Unidos, né, quem decide que imposto vai pagar ou não é quem vai pagar o imposto. Né. É expressamente proibido em todos os estados, né, e todos os municípios fazer qualquer alteração de imposto que não vá diretamente para a cédula da próxima eleição pedindo um sim ou não de uma proposta do governo. Né. Emissão de dívida lá vai para a cédula da eleição, né? Se é municipal, se é estadual, com a conta, dizendo, olha, vai custar tanto essa estrada, vai sair tanto para cada um dos usuários, nós vamos cobrar isso fazendo um pedágio, ou se for uma coisa que só atinge um município, né? Com um aumento de X% no imposto de comércio dessa turma aqui que vai ser beneficiada por essa obra, e isso vai a voto por quem vai pagar o imposto. Né? Então, esse é o único jeito de você ir construindo uma ordem tributária que não massacre o pagador de imposto. Né? É aquela ordem tributária onde quem decide, quem dá a última palavra é quem vai pagar o imposto. Né? Basta lembrar que a Revolução Americana começou sob o lema No taxation without representation, que quer dizer exatamente isso. Nada de imposto sem que o cara que vai pagar esse imposto diga se ele quer ou não pagar esse imposto. Então, tudo volta para a estaca zero sempre. Né? Ou a democracia existe onde o povo manda no governo e não existe onde o governo manda no povo. Todo o resto daquela vasta literatura política europeia, você pode fazer uma bela fogueira para se aquecer no inverno, que é tudo para tapear trouxa. Entendeu? Muito bom, Fernão, muito bom. A cédula aqui, realmente, eu já mostrei no meu Instagram, a cédula aqui é um livro, né? Você vota em absolutamente tudo. Você vota no seu senador, no seu deputado federal, mas você vota no diretor da sua escola, do distrito escolar, você vota no juiz, você vota no xerife, você vota numa infinidade de leis, né? Se você quer realmente aquilo. E tem o recall também. Aqui na Califórnia nós passamos por um recall do governador Gavin Newsom há 2 anos, em 2021. Ele continuou, né, no cargo, mas nós conseguimos os 12%, né, das assinaturas em relação ao número da última eleição, e o recall ele foi chamado e o governador teve que prestar contas, né? Eu costumo contar um caso aqui rapidamente que ilustra muito bem isso que o Fernão disse, e esse debate é preciso trazer para o Brasil, né? O americano ele não está muito preocupado com o que o Joe Biden vai fazer. Eu costumo falar que o presidente americano ele manda muito menos do que as pessoas imaginam, porque o poder de ação do americano na sua vida cotidiana, né, que vai mudar a sua vida, a vida dos filhos, a vida da sua rua, da sua escola,
é muito próximo, né? Está muito perto de você. Então, aqui no meu distrito escolar, no distrito escolar dos meus filhos, o high school que os meus filhos foram, estava caindo aos pedaços, estava precisando de uma boa reforma, e o município, o nosso condado, foi até o governo estadual e pediu, né, ali um aporte na escola de $12 milhões para, né, dar uma remodelada na escola, e o governo estadual deu de ombros, falou, olha, sinto muito, né, entra na fila que tem muita gente pedindo dinheiro. Pois bem, Fernão, em 32 dias nós votamos, nós fizemos um referendo, votamos no distrito, né, aqui do nosso condado, um imposto, né, pedimos o dinheiro emprestado do governo e votamos um imposto, um aumento de imposto no IPTU, que aí será pago, né, ao longo dos próximos 30 anos, e o governo estadual vai pegar o nosso dinheiro do imposto diretamente do IPTU, e nós conseguimos os $12 milhões em 32 dias, reformamos a escola em mais ou menos um ano. A escola hoje é um centro de referência, né, no sul da Califórnia. E o que aconteceu? Porque a escola se tornou uma escola referência, né, remodelamos os laboratórios de robótica, ginásios, enfim. As casas agora têm um valor imobiliário muito maior do que antes, ou seja, esse aumento do IPTU acabou valendo muito a pena, porque o valor total da casa no mercado imobiliário subiu de uma maneira impressionante. Então, enquanto nós não tivermos o poder de decidir perto da gente, se toda hora a gente tiver que ir até Brasília bater na porta, aí vai ser muito difícil, continuaremos enxugando gelo. É isso aí. Eu recentemente, a semana passada, eu gravei uma matéria nas minhas redes sociais, no meu YouTube e no vespero.com, explicando como é que funciona esse negócio de bond issues, como eles chamam, né? O bond é um título de dívida, né, que está definido lá que quem que tem direito de propor um bond issues? As escolas, né, as escolas públicas, que tem é o primeiro nível da representação no voto distrital, é o bairro, né, que elege o board que vai cuidar da escola pública. Eles, pais de alunos, é que vão contratar o diretor da escola pública e aprovar os planos deles anuais, né? E a escola pública, como ela descreveu na prática, tem esse direito de emitir um bond e propor para os eleitores daquele bairro, né, que aceite isso. Olha, nós vamos tomar $12 milhões no mercado para fazer essa coisa, vai ter um juro de tanto, nós vamos pagar em tantos anos, sai tanto para cada um. Então, nós propomos que essa dívida seja acertada com um aumento de 0, não sei quanto, no IPTU durante 30 anos. É isso aí que ela descreveu, né? E isso, vinculado, né? O bairro pode fazer, o distrito municipal pode fazer, o distrito estadual pode fazer. São as instâncias que podem emitir esses títulos de dívida, mas sempre nessa base. Quer dizer, é uma proposta com um plano para comprar carro de bombeiro, para qualquer coisa, né? Aumentar o salário de funcionário público, precisamos emitir um bond para fazer isso. Você topa ou não topa, vai na sua cédula, uma decisão sim ou não, e vai ser pago só pelas pessoas beneficiadas por aquilo, como ela descreveu. No caso de uma escola que afeta um bairro, com um aumento de IPTU, né, daquele bairro só, né, só daquela turma. É assim que funciona. Enquanto isso, os adversários dessas cédulas brasileiras dizem, não, é muito grande, é confuso, o brasileiro não vai conseguir entender, não vai votar direito. O brasileiro conseguiu lidar com 3 moedas no mesmo dia quando foi implantado o Plano Real. Fez cálculos para corrida de táxi em URV, né, que era uma moeda virtual, em real e em cruzeiro. Cruzado, me lembro daquela época qual era o nome da moeda. Pois bem, não vai entender? O povo sabe sim
fazer, só informar e ter coragem de mudar. É isso Augusto, aí. eu frequento o Vale do Ribeira, né? Eu passo fins de semana por lá. Eu gosto de estar no mato, conversando com mateiro, com o cara mais simples do mundo, lá do fundão. Eu digo para ele, eu explico para ele como é que funciona essa coisa do school board, né? Da eleição do board que controla as escolas públicas lá. Eu digo, você não sabe aqui na sua comunidade, o cara é analfabeto, né? Você não sabe aqui na sua comunidade quem é que tem estatura para estar num board como esse? Quem é o cara mais instruído? Claro que eu sei. Né? Você não sabe se o prefeito asfaltou aquela rua porque é onde mora a mãe dele ou porque ele tem uma casa lá e não a rua do hospital? Você não sabe que ele fez essa sacanagem? Claro que eu sei. Né? Então, democracia é isso. É absolutamente chão, é absolutamente básico. Né? Quando o cara começa a complicar a ideia de democracia e falar do Estado democrático de direito, está querendo te enganar, está te chamando de idiota. Né? É isso aí. Tem um outro ponto também, Ana. rapidamente, para jogar para o Silvio. É que quando você recebe essa cédula, Silvio, Paula, Mestre e Fernão, como tem muito papel ali, você senta para discutir com a sua família. Olha, que lei é essa? Aí você pesquisa que lei é essa, como você vai ser afetado. Ou seja, você acaba implementando um momento de discussão política dentro da sua casa, com o seu esposo, com a sua mulher, com o seu tio, enfim. E isso não apenas o que o que é regurgitado na TV para você engolir. Você tem que sentar e passar pelo processo de entender o que está naquela cédula. E isso não deixa de ser aí uma educação política também, né? Só antes de colocar o Silvio na roda, quero avisar você que está nos acompanhando que ainda hoje, aqui no Oeste Sem Filtro, você vai acompanhar o ministro Fernando Haddad, que ele também aprendeu de um mês. Então fique com a gente, porque vale a pena ver esse vídeo logo mais. Diga lá, Silvio. Não, Paulo, só para retomar aqui, porque a gente falou sobre o Fernando Haddad ter apresentado a nova proposta de âncora fiscal ao Lula hoje, nessa sexta-feira. E aí eu fui procurar aqui, enquanto vocês comentavam esse e outros temas, porque achei que algo poderia ter passado desapercebidamente aqui pelo radar. Afinal de contas, eu estou muito interessado em saber que tipo de âncora fiscal ou de proposta esse governo vai apresentar. Afinal de contas, estamos falando de um governo que não tem responsabilidade fiscal alguma, não tem nenhum compromisso com o gasto público. Então, eu acabei de achar aqui uma fala do Fernando Haddad, publicada pela própria Agência Brasil e também reproduzida por outros veículos, aqui, olha, o Zero Hora, no Rio Grande do Sul, em que ele disse o seguinte: ele apresentou, palavras dele, cenários ao Lula, ele não apresentou proposta alguma. E aí, questionado sobre algum tipo de detalhe, sobre algo mais concreto, ele respondeu: o presidente Lula tem muita sensibilidade, porque governou o Brasil por 8 anos, ele vai saber o que fazer até a viagem à China. Viagem à China é no dia 24, né, na semana que vem, no final de semana. Então, só para deixar bem claro que ele não apresentou proposta nenhuma, tá? Ele foi lá fazer mais um teatro para dizer que há algo em andamento que talvez ele trabalhe. É disso que se trata, tá? Não tem proposta nenhuma concreta. E já que estamos falando de economia, uma informação que acaba de chegar, o site oficial do PT publicou hoje uma convocação para protestos programados para a semana que vem em pelo menos 10 capitais contra a alta da taxa de juros mantida pelo Banco Central e pela saída de Roberto Campos Neto do comando da instituição financeira. A disponibilização do conteúdo marca uma reabertura da artilharia do partido contra o economista. Enfim, então semana que vem vamos acompanhar aí esses protestos do PT contra a alta de juros e saída de Roberto Campos Neto. Agora 19h23, a gente tem um recado aí do nosso parceiro para você e voltamos logo mais com mais informação.
Vamos falar sobre saúde agora, falar desse produto fantástico que vem ajudando milhares de pessoas. Um produto 100% natural. O Ora Pronobis vai equilibrar sua saúde, fazendo uma limpeza no organismo e melhorando a circulação sanguínea, prevenindo doenças cardíacas como infarto e AVC. E também é rico em proteínas e fibras, importantíssimo para quem tem problemas como anemia, diabetes, pressão alta e colesterol. O Ora Pronobis também é um poderosíssimo anti-inflamatório natural para você que sofre com as dores do dia a dia, dor nas pernas, no joelho, na coluna, você que tem artrite, artrose, ele auxilia na regeneração da cartilagem e massa óssea, evitando aquele atrito de osso com osso. Não perca a oportunidade de ter na sua casa o Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Ligue agora no 0800 787 7070. Vamos dar uma olhadinha nesse vídeo? Você sofre de artrite, artrose? Não sabe o que fazer para melhorar? A Lírios Suplementos traz para você o Ora Pronobis, um produto 100% natural com alto poder anti-inflamatório e antioxidante. Auxilia no controle de colesterol e diabetes, fibromialgia e regulamento do intestino. Adquira o seu ligando agora para 0800 787 7070. Tenha qualidade de vida com Ora Pronobis da Lírios Suplementos. Incrível, né? E ele ainda vai fortalecer a sua imunidade e também enriquecido com magnésio. Muita gente não sabe, mas o magnésio é responsável pela produção da serotonina, o hormônio da felicidade, Cris. Então, pessoas que sofrem com ansiedade, depressão, insônia, voltam a ter qualidade de vida e a dormir bem melhor. Para completar, tem promoção. Conte pra gente, Tem promoção especial. Se você ligar agora e for uma das 50 primeiras, você garante um super desconto de 50%, frete grátis para todo o Brasil e uma linda semijoia folheada a ouro. Então, corre pro telefone. 0800 787 7070. O Ora Pronobis é da Lírios Suplementos. E Bismarck Fugaza, humorista do canal Hipócritas, foi preso pela polícia do Paraguai. Bismarck está no país desde o fim do ano passado, quando Alexandre de Moraes, ministro do Supremo, determinou a prisão dele. O humorista será levado por policiais de Assunção até a fronteira brasileira e entregue à Polícia Federal. Bismarck e o colega do canal Hipócritas, Paulo Souza, denunciaram Moraes à Corte Interamericana de Direitos Humanos por violação à liberdade de expressão, com várias prisões temporárias decretadas ilegalmente. Augusto Nunes. Que crime ele cometeu? Onde é que está tipificado esse crime? Em que código ou em que trecho da Constituição? Esse tipo de prisão precisa acabar. Quer dizer, precisa acabar a existência de presos políticos, exilados políticos, que nós temos hoje. Esse era um, o Bismarck era um. Prisão de humorista já é um negócio muito doido. O humorista, o humor verdadeiro, ele é anárquico. O humorista brinca com tudo, diz tudo. Agora, a liberdade de expressão é isso aí. Como diz o próprio ministro Alexandre de Moraes, quem está na vida pública, e ele está, porque ele fala fora dos autos, né, só fora dos autos. Ele está na chuva é para se molhar, ele tem de ouvir crítica, sim. Agora, neste caso, perseguir no exterior, mobilizar policiais para que seja capturado alguém em outro país, trazer para cá e acusá-lo do quê? Do quê? E, de novo, é desmoralizado o sistema acusatório brasileiro. É uma decisão de um ministro, num inquérito que ele próprio criou, onde ele aparece como vítima e acusador, julgador. Então não pode acontecer isso numa democracia real que mereça esse nome. Mais uma vez, o Brasil mostra que existem perseguidos e presos políticos, não buscando mesada do governo, reais. E onde há presos políticos não há democracia. E a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro ficou em segundo lugar na lista das mulheres mais admiradas do Brasil. A pesquisa foi feita pelo Instituto Qualibest, divulgada pela revista Forbes. Dilma Rousseff ficou em sexto lugar, seguida de Marina Silva. A atriz Fernanda Montenegro liderou o ranking pelo 4º ano consecutivo. E aí, Ana, surpreendeu essa lista? Michele Bolsonaro em segundo lugar na lista das mulheres mais admiradas do Brasil?
Não surpreendeu. Michele Bolsonaro hoje tem o seu próprio capital político também, né? Uma mulher honrada, uma mulher de Deus, cristã, simples, preocupada de verdade com as pessoas que têm deficiência, colocou como programa de governo durante a administração do presidente Bolsonaro exatamente essa ajuda às pessoas deficientes, principalmente os deficientes auditivos. E fica aí a questão se a Janja vai dormir hoje, né? Eu estava chorando esses dias aí, que é muito criticada, tadinha. Bom, parece que o Brasil continua com a sua primeira-dama no topo, né? Primeira-dama continua sendo Michele Bolsonaro. Bom, e agora, como a gente prometeu um pouquinho antes no programa, a gente vai mostrar um vídeo do ministro da Fazenda, Fernando Haddad, mostrando que ele aprendeu o Dilmês. Temos aí, produção, esse vídeo? O maior problema da lei de responsabilidade fiscal é que era, no jargão dos economistas, ela era uma regra pró-cíclica, né? Ou seja, você não conseguia, na fase de expansão, você não economizava mais, e na fase de depressão você não gastava mais, justamente para compensar e tentar atenuar o ciclo econômico. Então ela era pró-cíclica. Era um problema dela. O teto de gasto, esquece a questão do teto em si, que o teto era muito polêmico e quase inexequível. Mas ele introduziu na legislação brasileira uma regra de gasto, que hoje é um padrão que você observa em dezenas de países. Dezenas de países têm uma regra que tenta acompanhar o ritmo, a dinâmica de expansão do dispêndio total. Conseguiu entender, Augusto? A dinâmica de expansão do dispêndio total para explicar a regra do teto? Mas eu sinto muita admiração por quem aprende o Dilmês, né? Isso aí é uma coisa. Eu não entendi nada. Se alguém puder traduzir, tá aí o Fernão sabe dessas coisas todas. Eu gostei de acompanhar o ritmo do dispêndio ali. É bonito. Ô, Paula... Diga lá, Silvio. Teve também o pró-cíclico, né? Claro que eu não vou comentar a fala do Fernando Haddad, é óbvio, né? Aliás, o que me chama a atenção são alguns jornalistas, quando entrevistam o Fernando, que eles ficam assim. Mas olha só, Paula, acho que para a gente fechar a semana e por falar em economia, até ontem no nosso programa Estúdio Oeste comentamos que iríamos exibir um vídeo muito esclarecedor sobre o que está acontecendo nesses 70 dias, pouco mais, do governo Lula 3 no campo econômico. Foi um vídeo produzido pelo Gonçalo Segre. Ele é filho do nosso colaborador e amigo, o argentino Gustavo Segre, analista político internacional do canal La Nación, também colabora com a gente aqui na Oeste, e ele enviou esse vídeo para a gente depois de ter publicado nas redes sociais dele. Será que a gente pode exibir, Paula? Eu acho que ele é definitivo e mostra como a indústria cinematográfica já sabia o que seria o governo Lula 3. E aí ninguém vai ter o trabalho de ter que traduzir o Fernando Haddad. Indicadores públicos no vermelho, senhor, quando der a ordem. Atenção, militantes da esquerda. Escutem. Prontos para o aumento do dólar. Economia. Sem crescimento. Investimentos. Caindo. Gasto público. Aumentando. Estatais. Falidas. Inflação. Subindo. Contratação de militantes. Crescendo. Pobreza. Aumentando. Picanha. Zero. Tributos. Nas nuvens. Foro de São Paulo. Cada dia mais forte, senhor. Relacionamento com ditaduras. Cada dia melhor. Presos por falar contra quem impede de falar. Aumentando. Estamos prontos. Muito bem. Como estamos com déficit fiscal? Na velocidade máxima, senhor. Estamos prontos. Mandando o dólar para o espaço em 3, 2, 1. Meu salário! Que merda. Não comprei. O ministro já está na lua, senhor. O que foi que aconteceu? Lamento muito, vovó. Parece que novamente perdeu o poder de compra. A esquerda sempre fazendo o mesmo.
Bom, a situação é trágica, mas nada como um pouquinho de humor para a gente terminar a nossa semana, né? Só lembrando que esse vídeo foi enviado pelo Gustavo Segré, nosso colega aqui do Oeste Sem Filtro, mas foi feito pelo filho dele, o Gonçalo Segré. Muito obrigada aí por essa colaboração para a gente encerrar a semana com chave de ouro. E assim a gente termina aqui mais uma edição do programa Oeste Sem Filtro. Muito obrigada pela sua companhia. Começo me despedindo do nosso convidado especial, Fernão Lara Mesquita. Espero que você tenha gostado aqui do Oeste Sem Filtro. Seja sempre muito bem-vindo. Tá muito bom o papo, estava ótimo. Ana Paula Henkel, muito boa noite. Finalizamos então a trilogia dos seus artigos aí para a Revista Oeste, o terceiro artigo, né, sobre comunismo. Terceiro artigo, fechamos a trilogia e deixo aqui o meu agradecimento à nossa audiência da Revista Oeste, né? Muita gente, inclusive passando para filhos, para os netos. É preciso trazer a história aí, né? Muita gente fala do Muro de Berlim. Eu fiz um teste o ano passado, né? Eu coloquei ali no aniversário da queda do Muro de Berlim, em novembro, coloquei umas fotos no meu Instagram, sem legenda, sem nada, da queda do Muro de Berlim, e muitos jovens perguntando o que é isso, né? Ou seja, para a gente proteger o nosso futuro, nós precisamos entender o passado. E olha aqui, fechamos com chave de ouro com esse vídeo. Eu não consegui parar de rir aqui. O dólar está indo para o espaço. Um beijo, Fernão, muito obrigada pela companhia. Mestre Augusto Nunes, outro beijo. Craque Silvio Navarro, Paula querida, muito bom fechar a semana com você aí, pilotando nossa nave. A todos vocês, nossa audiência, bom descanso e até segunda-feira. Estou pilotando aqui, Ana, mas pode deixar que eu não vou mandar o dólar para o espaço, não. A gente vai ficar aqui bem firmes e pé no chão. Silvio Navarro, muito boa noite, um ótimo final de semana. Boa noite, Paula, querida craque Ana Paula Henkel, meu mestre e amigo Augusto Nunes, um abraço para o Fernão e um abraço para todo mundo que nos fez companhia ao longo da semana. Um ótimo final de semana, fiquei com Deus, até segunda. Augusto Nunes, sextou, muito boa noite, parabéns mais uma vez pelo artigo da semana, tá imperdível. Obrigado, Paulo, foi um prazer passar a semana aí com você. Fernão, muito obrigado pela companhia, é um prazer sempre revê-lo aí e te ouvir, isso é muito bom. Boa noite, meus queridos Silvio e Ana, grandes parceiros, boa noite a você que nos acompanhou até aqui e até segunda. Para você que ficou conosco, não esqueça de deixar o seu like, o seu joinha, o seu comentário aqui no nosso canal da Revista Oeste no YouTube, também pela plataforma Rumble. E mais uma vez, se você gosta do nosso conteúdo, assine a Revista Oeste. Uma boa noite, um ótimo final de semana. Eu te espero aqui na segunda-feira a partir das 5h45 da tarde.